Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, nós estamos na aula, amados, na aula 57.1, dando a sequência, ao aspectos da sintaxe na norma padrão. Hoje, trabalhamos, a regência verbal, parte 1. Já trabalhamos aqui a regência nominal, que quem vai estar como termo regente é o nome. E agora, regência verbal. Quem é que vai estar no comando? É o verbo, certinho? Então, aula 57.1. Como sempre, a gente inicia, com o texto. Esse texto aqui é bem familiar. Na unidade 3, um fragmento da obra de Mário de Andrade. Então, vamos. No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. É feia, tá, amadinho? Deixa eu ajeitar aqui. Uma criança feia. Essa criança chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisa de sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitava a falar exclamando: ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de paxiúba, espiando o trabalho dos outros, principalmente os 2 manos que tinha, Manape, já velhinho, e Jiguê, na força do homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro. Macunaíma andava para ganhar vitém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho. E as mulheres soltavam gritos, gozados por causa dos guaiamuns, descapitados na água doce por lá. No mocambo, se alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhantã se afastava. Nos machos, cuspia na cara, porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua e poracê e torê, bacororô, a cucuicog, todas essas danças religiosas da tribo. Então, um fragmento de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Então, essa obra você está lendo, Quem ainda não leu ou vai iniciar, a Macunaíma para a 3ª unidade para o clube de leitura. Em tom de conversa, Mário de Andrade foi um estudioso do folclore, da etnografia e da cultura brasileira. Portanto, em 1928, publica o romance Macunaíma, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira. Essa obra foi desenvolvida através de seus anos de pesquisa, a qual reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do herói sem nenhum caráter. Certinho? Então, vamos lá conhecer Mário de Andrade, que não é novidade para vocês. Mário de Andrade nasceu em 1893 e em 1945 partiu. Mário Raul de Moraes Andrade foi poeta, contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Um dos fundadores do modernismo no país, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua obra Pauliceia Desvairada, em 1922, que marca a Semana da Arte Moderna. Beleza? Vamos para a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula, que é regência verbal, parte 1,
ao aspecto da sintaxe na norma padrão. Então, aqui, a regência, né? O que é a regência verbal? É a relação de dependência, de subordinação entre o verbo e os termos que os complementam, que esses complementos são objeto direto ou caracterizam adjuntos adverbiais. Então, vamos lá relembrar. Eu tenho aqui, vou escrever aqui para vocês, tá certo? Não presta atenção na minha letra não, que vai ficar muito bonito não. Por exemplo, Maria ama João. Maria gosta de João. Beleza? Então, duas orações aí. Estou falando da regência verbal. Então, vamos grifar o verbo. Dois verbos aqui. O verbo amar e o verbo gostar. Se eu falo Maria ama, tá completo? O verbo amar? E já passa a mensagem? Já entendeu que Maria ama? Você não fica curioso? Ama quem? Opa! João. Tá certo? Então, na primeira, o verbo amar, ele é verbo transitivo. Ele exige um complemento sem auxílio da preposição. Tá bom? João é o objeto direto, porque é o complemento verbal sem preposição. Tá bom? Tá aqui, não tem preposição. Verbo amar, verbo transitivo direto. Maria gosta de João. O que eu tenho aqui? O verbo gostar. Eu só falo Maria gosta, aí você fica curioso. Gosta de quem? Eu gosto de quê? De João. Lá vem aqui, ó. Já o verbo gostar é verbo transitivo e direto, porque ele pede o complemento verbal, tá certo? Ó, com auxílio de preposição, tá certo? Aí vem com preposição. E esse complemento verbal vai completar o sentido do verbo. Já fala complemento verbal. Completa o sentido de verbo. Tá certo? Então, essa questão da regência, qual o verbo que vai estar no comando? Se ele vai pedir ou não preposição. Tem verbo que vai apresentar mais de uma regência. Tá bom? Vamos apagar e vamos dando sequência aqui para vocês. Então, não assistimos ao filme. É a primeira. Então, aqui eu tenho o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido, né, significando ver, presenciar, ele exige a preposição a. Tá aqui a preposição a. Tá certo? Então, ó, e a palavra filme é uma palavra masculina, ela admite o artigo o. Então, não assistimos a quê? Ao filme. Beleza? Então, aqui o verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, ele pede a preposição a. Assiste ao cidadão o direito ao voto. Ó, nós estamos falando da regência verbal, então vamos analisar só o verbo aqui. O verbo assistir, no sentido de caber, cabe ao cidadão o direito ao voto. Então, o verbo assistir já está com outro sentido, aqui é de caber. Ele também pede a preposição a. E a palavra cidadão é o quê? É um nome masculino. Então, ó, assiste ao cidadão. Mais outra aqui para vocês. O diretor assistia os atores novatos. Já aqui, ó, ele dava assistência, ele auxiliava os novatos. Já mudou completamente o significado. Quando eu tenho um verbo assistir no sentido de auxiliar, de socorrer, ele é verbo transitivo direto. Não pede preposição. Então, assistia os atores novatos. Não apareceu preposição,
verbo transitivo direto. Apareceu preposição, verbo transitivo indireto. Vamos lá. Efeitos de sentido das relações de regência. Então, aqui eu tenho, verbos com mais de uma regência. O que você vai observar? Por exemplo, eu tenho um aspirar. O verbo aspirar, ele vai ser verbo transitivo direto, sem preposição. Vou colocar aqui, sem preposição, quando tiver no sentido de absorver e inalar. Então, no sentido de absorver e inalar, ele é verbo transitivo direto. E você vai perceber isso dentro do contexto. Calixto aspirou, o aroma das flores. Um trechinho de Camilo Castelo Branco. Ou seja, absorveu, respirou, inalou o aroma das flores. Então, verbo transitivo direto aqui. Verbo aspirar no sentido de absorver e inalar. A máquina que aspirava o pó, ela absorvia o pó, do assoalho. Então, aspirar no sentido de absorver e inalar, verbo transitivo direto. Então, o verbo, aspirar pode ter mais de uma regência, tá bom? Agora, o aspirar no sentido de desejar, almejar. Aqui, ele vai pedir a preposição. Qual é a preposição que ele vai pedir? Vamos lá, com a preposição a. No sentido de desejar e almejar, preposição a. Tá certo? Sempre aspiramos à felicidade. Então, aqui eu tenho a preposição, mas o artigo, que palavra felicidade, é uma palavra feminina. Então, aqui, a preposição mais artigo, a necessidade de colocar o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Beleza? Então, porque aqui, no sentido de almejar, de desejar. Então, ele vai ser verbo transitivo indireto com a preposição a. João aspirava a uma posição mais brilhante. Olha, ele desejava, ele almejava essa posição. Olha aqui a preposição, tá certo? Preposição mais o artigo, mas aqui já é o artigo indefinido. Então, a uma posição mais brilhante. Então, verbo transitivo indireto. Temos aqui para vocês, reforçando o verbo assistir. Eu tenho um assistir, no sentido de estar presente, presenciar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Qual é a preposição que ele vai exigir? A preposição a. Tá certo? Preposição a. Então, assistimos ao filme ontem. Assistimos à novela. Assistimos ao espetáculo. Então, você vai ver, aqui a preposição e o que é o artigo masculino. Por quê? Porque eu tenho aqui a palavra filme, que é uma palavra masculina. Se tivesse aí a palavra, série, em vez de filme, tivesse série, a palavra série, o que ia acontecer? Ia ficar com a, com acento grave, indicando que houve a crase, que houve a fusão, a junção de duas letras iguais, tá certo? Assistir no sentido de amparar, de dar assistência, vai ser verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Ele não vai exigir. Então, o médico assistiu o paciente, amparou o paciente. Viu só? Aqui é o artigo. Agora, eu tenho também o assistir no sentido de residir, de morar, de habitar. Quando eu tenho o verbo assistir no sentido de morar, de residir,
ele vai ser verbo intransitivo, aquele que tem sentido completo, tá certo? Ele reside, ele mora, ele habita, tá certo? Verbo intransitivo e não pede preposição. Só que ele vem acompanhado de adjunto adnominal. O que é isso? Né? Adjunto adnominal não, adverbial, que dá ideia de local, aquela que vai dar uma circunstância, né? E Carla assiste em São Paulo. Olha aqui, ó, a ideia de lugar. Então, aqui quando eu falo assiste, esse verbo aqui está no sentido de morar, de habitar, certinho? Agora, o assistir no sentido jurídico, de caber. Verbo transitivo indireto, com preposição, tá certo? Qual é a preposição que ele vai exigir? A preposição a. Esse direito assiste ao acusado. Então, aqui você tem a preposição mais o artigo o, tá certo? Então, esse direito não cabe no sentido de caber, tá certo? No sentido jurídico aí de caber. Verbo transitivo indireto. Nós temos aqui agora o chamar. O verbo chamar, nós estamos trabalhando regência verbal. Então, no sentido, significando, convocar, solicitar a presença, vai ser verbo transitivo direto. Ou, se é verbo transitivo direto, sem preposição. É isso que você tem que saber, sem preposição, tá bom? Então, chamei você várias vezes, convoquei você várias vezes. Então, ó, chamar no sentido, né, de convocar, solicitar a presença, vai ser verbo transitivo direto. Agora, chamar no sentido de apelidar, de denominar, né, de dar nome, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A torcida chamou o técnico burro. Ó, o técnico burro chamou o quê? Olha aqui, aqui tá sendo verbo transitivo direto, sem preposição. A torcida chamou ao técnico, olha só. Ó, chamou ao técnico, né? Denominou burro. A torcida chamou o técnico de burro. A torcida chamou ao técnico de burro. Então, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? E os verbos esquecer e lembrar. Ó, quando não forem pronominais, emprega-se sem preposição. Ou seja, ele vai ser verbo transitivo direto. Ó, esqueci o caderno. Eu me esqueci dos cadernos. Olha só. Como assim pronominais? Ó, no caso aqui, na primeira, esqueci os fatos. Ó, não tem... Não é, você não vai ter que falar esqueci dos fatos. Não tem pronome. É esqueci os fatos. Lembrei os fatos. Beleza? Então, verbo transitivo direto. Porque não apareceu nenhum pronome. Agora, quando tiver, né? Quando forem pronominais, vai empregar com a preposição de. Olha a preposição. E vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Vai ter a preposição. Esqueci-me dos fatos. Lembrei-me dos fatos. Tá certo? Esqueci a receita na penteadeira. Esqueci a minha chave. Viu? Aí, se eu for falar, esqueci-me da chave. Tá bom? Verbo confiar. Aqui eu tenho o verbo confiar no sentido de acreditar. Ele vai pedir a preposição em. Se pede preposição, você já sabe, amadinho, que é verbo transitivo indireto. Tá? Para ser verbo transitivo direto, é aquele que vai pedir um complemento com auxílio de preposição. Aí, se for o verbo confiar,
e ele está no sentido de acreditar, você vai usar a preposição em. Confio em meus pais. Olha aqui a preposição em. Confio em quem? Em meus pais. Tá certo? Esta partezinha aqui está completando o sentido do verbo. Acredito em meus pais. Agora, confiar no sentido de entregar. Ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Também conhecido como verbo bitransitivo. Ó, sem preposição e a preposição a. Ó, confio. O quê? Meu carro a quem? A meu filho. Olha aqui a preposição presente. A preposição está aqui. Tá certo? Então, aqui, objeto direto. A meu filho, objeto indireto. Então, o verbo confiar no sentido de entregar exige, né, dos complementos. Por isso que ele é verbo transitivo direto e indireto. Querer. Ó, no sentido de desejar, pretender, ele vai ser verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, sem preposição. Sem preposição. Beleza? Então, meu filho queria muito uma casa nova. Meu filho queria o quê? Muito uma casa nova. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Pretendia, desejava uma casa nova. O verbo querer, agora mudando o sentido de estimar, de ter afeto, ele vai ser verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo direto, vai ser com preposição. Com preposição. Qual é a preposição que ele vai pedir? A preposição a. Ó, quero a meus pais. Aquele para demonstrar estima, né? Afeto, querer bem. Tá bom? Querer bem a quem? A meus pais. Obedecer e desobedecer. Então, nós temos aqui verbo transitivo indireto, vai estar pedindo, né? O regendo a preposição a. Ó, obedeçam aos sinais de trânsito. Ela quer obedecer a quem ou a que? Aos sinais de trânsito. Obedeceu a lei de trânsito. Tá bom? Então, por que aqui, ó, ficou com acento indicativo de crase? Porque você já sabe, quando tem aqui uma palavra feminina, o verbo desobedecer, ele exige a preposição a, e a palavra lei é feminina, admite o artigo a. Então, a mais a, para não colocar, é igual a com acento grave. Agora, no sentido, né, de funcionar corretamente, ele vai ser verbo intransitivo. Ó, o freio da moto não mais obedece, ou seja, ele não tem preposição, ele não tem complemento, porque ele tem sentido completo. Ó, a moto não mais me obedece. Precisa explicar mais alguma coisa? Não, porque ele já deu, ele sozinho já passou a mensagem. Agora, pagar e perdoar. Quando for pagar objeto, pagar coisa, ele vai ser verbo transitivo direto, tá bom? Sem preposição. Você já pagou a conta de água? Você já pagou a conta de água? Perdoarei suas ofensas injustas. Perdoarei o quê? Suas ofensas. Então, aqui eu tenho o quê? Um pronome, tá certo? E tenho aqui um artigo. Então, não aparece preposição, porque eu estou pagando coisa. Verbo transitivo direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, quando é pessoa. Mas se você, o verbo pagar ou perdoar, for pagar a pessoa, ou pagar ou perdoar a pessoa, ele vai pedir a preposição a, tá certo? Então, o chefe pagou aos empregados
Helena perdoou ao noivo, tá bom? Então, Helena perdoou a família, tá certo? Temos aqui os efeitos de sentido das relações de regência. Então, falamos, né, da questão do aspirar, da absorver e inalar, que está aqui, que a gente já falou. O Calixto aspirou o aroma das flores, a máquina que aspira o pó do assoalho, né? Sempre aspiramos a felicidade. João aspirava a posição brilhante. Então, aqui nós temos o preferir. O que é o preferir, né? No sentido de escolher. Vai ser verbo transitivo direto. Prefiro comida mineira. Prefiro o quê? Comida mineira. Então, já precisa de complemento sem auxílio de preposição. Agora, o preferir, né? Aí, decidir entre uma coisa e outra, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. O que ele vai cobrar? Vai cobrar a preposição a, tá certo? Prefiro cerveja alemã a irlandesa, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. O verbo preferir rejeita a palavra de intensidade, como mais, muito mais, mil vezes e o termo que ou do que. O que acontece, né? Ele perde a preposição a, ele evita, ele não quer contato. Prefiro mais comida mineira do que, né, do que japonesa. Vamos dizer assim, prefiro mais isso que isto. Então, ele evita, vai preferir, rejeita essas palavras de intensidade e as expressões que e do que. Aquele, né, é o filme de cujo diretor gosta. Então, o que você vai observar essa questão da regência verbal aqui, nas orações adjetivas? O verbo gostar, ele pede qual preposição? Preposição de. Então, antes do pronome relativo, você coloca a preposição. Aquele é o filme de cujo o diretor gosta. Gosta de quê? Do filme, tá bom? Agora, aquele é o filme sobre cujas cenas discutíamos. Discutíamos sobre quê? Olha aqui, sobre filme, sobre a cena do filme. Essa é a cidade em que moro. Moro em... então tá antes aqui. Essa é a cidade a que me refiro. O verbo referir você já sabe. Ele pede qual preposição? O a. Então coloca antes do pronome relativo. Agora aqui a colocação do pronome e a regência. Os pronomes oblíquos, o, a e lhe, desempenham o papel de objeto direto e indireto, respectivamente. Então, sempre vai ser objeto direto. O a vai ser sempre objeto indireto. Indireto, o lhe. Então, vamos observar aqui. Informei o professor. Então, aqui, objeto direto. Olha bem, tá bom? Sem complemento, sem preposição. Então, eu vou usar o pronome oblíquo, informei-o. Informei a professora. Qual o pronome oblíquo que se refere? Né? Informei a. Né? Os pronomes que são usados como complemento são do caso oblíquos. Os pronomes pessoais do caso reto são usados como sujeito, tem função de sujeito. Informei ao professor. Opa, apareceu preposição. E aqui, tá completando o sentido do verbo formar. E esse informar aqui, informei-lhe. Tá certo? Tá se referindo ao professor. Veio acompanhado da preposição. Qual é o pronome que eu vou usar? O lhe. O emprego desse pronome devem atender às solicitações da regência e da colocação pronominal. Então, qual é a preposição que cada verbo está pedindo e qual é o pronome oblíquo que eu vou usar dentro da oração? Ela nunca lhe disse que
o amava. Então, nunca disse a quem? A ele, né? Disse-lhe a verdade. Ama-o muito, né? Ama a pessoa. Beleza? Porque o verbo amar, você já sabe, né? Que ele é o verbo transitivo direto. Então, aqui eu uso o pronome oblíquo o. Vamos praticar? Então, nós temos aqui, né? Ó, assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Né? Vocês perceberam que tem várias regências, né? Ó, então, nós temos aqui. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Não assisti à missa. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. O técnico assiste os jogadores. Carla assiste em São Paulo há 2 anos. Então, vocês viram lá que o assistir ele pode ser no sentido de morar. O assistir ele pode no sentido de ver, presenciar. O assistir pode ser de dar auxílio ou assistência. Então, qual é a alternativa que foi, né, que o verbo assistir está com a regência equivocada, errada? Ó, esse daqui da Fiocruz, da banca Fiocruz de concurso. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui a letra A. Por que a letra A que está incorreta? Porque esse assistir aqui está no sentido de ver, presenciar. Se ele está no sentido de ver, presenciar, ele perde a preposição a. Então, o certo seria: assistimos a um espetáculo de dança a semana passada. Viram só? Então, aqui, ó, há a necessidade de colocar a preposição antes, aqui, ó, a um belo espetáculo, porque ele é verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição a, um complemento com preposição. Não assisti à missa, está correto, né? Assistir, né? De estar lá presente. Então, aqui eu tenho a preposição, mais o artigo, porque missa é uma palavra feminina. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. Esse assistir aqui é de socorrer, né? De dar assistência. Ele é verbo transitivo direto. O técnico também assistiu os jogadores. Também ele vai ser verbo transitivo direto. Não pede preposição. Carla assiste em São Paulo. Está no sentido de morar. Ele é verbo intransitivo. Tá certo? Então, você observa aqui. Ó, a regência de cada verbo. Você tem que saber o significado, qual é o sentido do verbo. Sabe, se precisar de preposição, qual é a preposição adequada que ele rege, né? A cada verbo. Vai depender do sentido. Beleza? Então, o que é regência? Você tem que aprender a regência, não com verbo solto, mas dentro do contexto. Observando qual o significado. Se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo transitivo direto, você sabe que ele não vai ter preposição. Se ele for verbo intransitivo, também ele não vai ter preposição. O que pode aparecer ali é um adjunto adverbial. Beleza? E se for verbo transitivo direto e indireto, terão 2 complementos. Por quê? Um vai ser acompanhado de preposição e outro sem. Ou seja, sem preposição e com preposição. Qual é a preposição adequada? Então, sempre faça a pergunta ao verbo, tá bom? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna para aquele nosso momento de revisão. Veja aí o que você... para tirar essa fumacinha que está na cabeça, o que é necessário? Pode mandar aqui para mim, que a gente, para reforçar, tá certo? Até daqui a pouco, até lá.